Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre o meu processo de demissão, como foi que eu encarei isso e o que é que eu fiz para sair daquele cenário. Primeiramente, eu já não estava feliz na empresa, uma empresa que eu trabalhava por 10 anos, foi a empresa que eu assinei minha carteira. Inicialmente eu era super feliz, mas depois eu sofri alguns assédios, enfim, e começou a ficar muito difícil para mim. E aí, eu lembro que eu falava para o meu marido que eu não queria trabalhar lá, só que eu não sabia o que fazer. Eu queria pedir demissão mesmo, eu queria sair, mas eu não tinha coragem, né. Como é que você vai sair 10 anos de empresa, né, ia fazer 10 anos de empresa, vai jogar tudo para cima, não, calma, porque a empresa é boa, aquele negócio todo. E tinha o meu medinho também, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer na vida, então eu meio que aceitava aquela situação. Então, tudo aquilo trouxe várias questões emocionais, eu tive que procurar um psicólogo, porque eu estava muito mal. Eu sabia que eu estava errando muito em relação no relacionamento com as pessoas, eu queria mudar muito isso, mas era como se eu estivesse marcada, sabe. Depois eu converso com vocês sobre essa questão, porque quando você erra na vida e você quer mudar, se você não muda de ambiente, dificilmente você consegue, porque vai ter sempre alguém ali para apontar o dedo para você. Eu queria mudar, mas as pessoas estavam sempre atentas ali, esperando uma falha. E aí, né, Deus, na sua infinita bondade, que eu vejo isso como um milagre na minha vida, eu fui demitida no dia 11 de abril de 2019, vai fazer agora, 4 anos. Hoje é dia 23/3 de 2023, então daqui a pouquinho a gente faz aí eu faço aí 4 anos da minha demissão. Eu fui demitida, a primeira coisa que eu lembrei foi de uma frase da minha mãe. Quando minha mãe, passou pelo processo dela de demissão e ela ficou vivendo muito o luto da demissão dela, eu lembro que eu queria dar força para ela e eu falava para ela: "Mãe, sai daí, mãe, pelo amor de Deus, vai seguir sua vida, vai procurar outra coisa", eu ficava muito nessa com ela. E aí teve um dia que eu achei que minha mãe foi muito dura comigo e ela falou assim: "Falar é fácil". Só que na hora que minha mãe falou aquilo, eu fiquei chateada, eu falei: "Ah, tá bom, eu tô querendo ajudar", mas aquilo mexeu comigo de alguma forma e ficou guardado. Porque de fato eu nunca tinha passado por um processo de demissão. Então qualquer coisa que eu falasse era muito fácil para uma pessoa que não passou por isso, né. Então às vezes você aí, foi demitida e está aí em posição fetal chorando sem conseguir viver sua vida, e aí você fala assim: "Ah, quem é você para falar alguma coisa?". Eu sou Natália, que fui demitida também e venci isso, saí dessa posição, então hoje eu posso falar. Mas se eu não tivesse passado por isso, fosse só coach, você ia falar assim: "Ah, falar é fácil", poderia pensar assim também. Então, quando minha mãe falou: "Falar é fácil", eu guardei aquilo, mas, eu ouvia as queixas dela e eu não falava com tanta, né, firmeza mais como eu falava com ela, porque eu entendi que nada que eu falasse ali ia adiantar muita coisa, então, às vezes, ela só queria mesmo desabafar. E eu sofria com aquilo, porque sempre as mesmas histórias. Passado um tempo, não lembro exatamente quando, aconteceu a minha demissão. E a primeira coisa que veio na minha mente foi a minha mãezinha falando: "Falar é fácil, agora eu quero ver você fazendo acontecer". Gente, foi exatamente assim que aconteceu. Primeira coisa que veio na minha mente. E agora eu tinha uma obrigação de mostrar para minha mãe, para mim e para qualquer outra pessoa que passasse por minha vida, que agora, né, eu ia transformar a minha vida e que eu ia mostrar que existia um caminho. Então eu acho que isso meio que me deu forças para seguir. Só que antes disso, né, aconteceu o seguinte, eu quis muito mudar a minha vida, eu quis ser uma pessoa melhor, e eu comecei a buscar algo para transformar a minha vida, primeiro por amor também, né, depois eu falo com vocês sobre isso, eu tive uma crise no meu relacionamento, e eu fui, forçada a mudar quem eu era ou então eu ia acabar perdendo o meu relacionamento, eu não queria. Então, por conta disso, por conta do meu relacionamento, eu decidi iniciar um processo de autoconhecimento por conta própria. Aí um belo dia eu estava no salão de beleza, conheci uma menina, a gente conversando, porque Deus, ele vai conectando as pessoas. Então fica atenta com as pessoas que aparecem na sua vida, que algum sinal tem ali. Ninguém aparece na nossa vida por acaso. Eu nem lembro quem era essa menina, mas eu lembro do salão, eu lembro do momento e lembro da conversa. Ia ter um curso de PNL, Programação Neurolinguística, e ela me convidou, e ela comentou sobre esse curso, falou dos irmãos que dava aula, tá, e eu fiquei muito interessada. Nem sabia, nunca nem tinha ouvido falar em PNL.
E aí eu resolvi fazer esse curso, me matriculei e fiz o curso. Gente, esse curso transformou a minha vida. E assim, não era nada extraordinário de que, sabe? Eram detalhes que eu não sabia e que fazia diferença. Então, assim, coisas que eu não parava para pensar, eu comecei a prestar atenção. E hoje eu sou muito grata a esses irmãos que me ajudaram muito. Só que junto com esse curso, que terminou, foram 2 finais de semana ou 4 finais de semana, eu não lembro. Mas eu lembro que o curso terminou no domingo. No domingo eu tinha marcado uma massagem com o pai dos meninos que ministraram o curso. E aí era aquela, eu não sei falar exatamente o quê, mas eles trabalham muito com medicina chinesa, tal, energia, ele abriu alguns pontos em mim, eu sei que eu fiquei diferente e saí de lá leve, eu estava muito carregada, fechada, sabe. Ele falava que eu tinha uma energia muito boa e tal, mas que eu estava muito fechada. Aí eu cheguei em casa, tomei banho, isso no domingo. Na quarta-feira, dia 11, meu marido estava sentado no sofá, eu me arrumei toda linda, eu trabalhava na empresa de engenharia, eu nem me arrumava tanto, mas nesse dia eu arrumei os cabelos, eu me arrumei bem maravilhosa, coloquei um salto alto e fui lá, coloquei minha melhor roupa e fui para o trabalho. Quando eu saí de casa, eu lembro que eu olhei para o meu marido que estava sentado no sofá e eu falei assim para ele: "Hoje eu mostro para fulano, que é o meu gerente maravilhoso, que disse que me mandou para o Maranhão porque eu era muito bonita, e foi um pedido do engenheiro lá, não era porque eu era uma menina competente, e o mesmo que também começou a me perseguir porque, enfim, né, teve alguns assédios aí que rolaram nessa contrapartida, nesse meio de campo, e aí, nossa relação ficou meio assim balançada. Já estava há muito tempo, né, enfim. E a gente tratava muito de longe, eu acho que ele já estava meio que querendo muito esse momento, né, de me demitir de fato. Enfim, falei isso para o meu marido, hoje eu mostro para fulano que além de linda eu sou muito competente, além de muito competente eu sou muito linda, falei assim, e fui trabalhar. Quando eu entrei no carro, estava tocando uma música, "Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes, a felicidade demora a chegar, mas aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Acho que é a primeira vez que eu recito essa música e que eu não choro. Essa música traz uma emoção muito grande para mim. E aí eu fui cantando igual a louca dentro do carro, que eu tinha mania, né, de eu sempre muito alegre, cantando, dançando. Às vezes eu estava triste, botava uma música e ia cantando, dançando e mudava meu humor. E aí eu cheguei com um fone no ouvido, dançando na sala, e tinha 2 colegas meus, a de trabalho, né, a administrativa e o técnico. Esse técnico, eu já tinha tido problema com ele, inclusive ele falou para a administrativa que eu gostava muito dela, mas falou assim: "Vixe, você vai trabalhar com fulana, coitada". Aí a menina ficou meio que, assim, com abuso de mim, sabe. Mas, assim, eu tenho um carinho especial por ela, e depois até, teve os problemas lá, mas depois na minha cabeça ficou tudo bem. Enfim, aí eu lembro que eu coloquei a música para ela ouvir, fiquei, assim, meio que dançando, brincando, e tal, sentei lá na mesa para trabalhar. E esse gerente estava indo para lá, né, que ele ia com mais 2 gerentes que ia passar um bastão para o outro, negócio aí da empresa. E aí o outro gerente pulou fora, falou: "Eu não vou passar por isso não", porque ele já sabia que ia me demitir, a gente tinha meio que uma relação, assim, de amizade, né, porque amizade que eu falo assim, porque, assim, era uma pessoa agradável, que a gente dava risada, brincava muito, mas, esse gerente que ia vir, que não veio, mas a amizade fica, né, e não ficou. Enfim, e aí veio só o gerente, que era o gerente regional, e a gerente, que era minha gerente da época, e ela que ia passar o bastão para o outro, e o outro não quis ir, inventou que estava doente e tal, ele fugiu dessa. E aí eles vieram. Quando eles chegaram, eu estava sentada, animada, feliz, alegre, e a minha ex-gerente
Estava muito mal, assim, a cara dela não estava boa. E eu puxando o papo, ela não queria conversar. Só que eu não imaginava que eu ia ser demitida. E aí ela lá sentada e eu puxando o papo, ela meio mal, porque ela estava puta com o escroto do gerente, porque na cabeça dela, ela falou, cara, demite logo a menina, né? Isso que você vai fazer, vai te esperar. Ele esperou, acho que umas 2 horas. Me chamou 12h30. Chegou na sala, vamos lá. Do jeito que ele fazia, e me chamou na sala. Quando eu levantei, que tinha um corredor assim que eu ia andando, eu senti ali que eu ia ser demitida. Gente, quando eu entrei na sala, Deus avisa pra gente, ele prepara, ele me preparou ali. A mesa era uma mesa grande, eu sentei de frente para esse gerente que ia me demitir, e a outra gerente estava aqui com a cara assim mal. Ela estava mal, muito mal, assim querendo chorar, sabe? E eu sentei de frente para ele, cruzei as pernas, postura e comecei a ouvir. E ele começou aquele blá blá blá, queria agradecer, porque infelizmente, porque tal, nananã, e chegou, a gente está fazendo agora o seu desligamento. E tá, deixei ele falar, eu aqui, ó, não expressei nenhuma reação, nada. Quando ele calou a boca, eu super confiante, né, e super madura, eu me orgulho muito desse momento. Falei, se me permite, fulano, gostaria muito de agradecer a oportunidade, foram anos incríveis que eu passei aqui, blá, 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 agradeci. E a colega, que era minha gerente, assim, olhando, tipo, chorando. Quando ela viu que eu estava bem, que eu estava ótima, e a minha postura, ela não acreditou. Nem mesmo ele, que estava me demitindo, acreditou naquilo. E aí eu falei, agradeci, falei, aí eu lembro que eu falei assim para ele, eu não sei o que aconteceu, porque quando você me contratou, eu tinha 21 anos de idade, quando você me contratou, você me falou que você estava fazendo a mesma coisa que você gostaria que fizesse com a sua filha. Ele me falou isso no dia da minha contratação. E eu não sei onde a gente se perdeu. Eu sabia, né? Então, devido aos assédios que tinha acontecido, que eu tinha denunciado, o gerente tinha sido demitido, e aí eu virei a cobra, né, da empresa, e já tinha outras reclamações e tudo mais. Só que assim, na minha concepção, eu não posso garantir isso, ele trouxe algo pessoal, e ele não estava muito aberto para conhecer a nova Natália. Enfim, passaram, aí nessa hora eu falei, ele assim, ó, chocado. E aí ele falou, Natália, eu tô impressionado. De fato, você mudou. Aí eu falei, mudei, fulano. Isso tudo é mérito meu. Eu não tive esse aporte aqui na empresa, eu fui buscar atrás, fui atrás, buscar outras oportunidades e de fato eu mudei. Hoje eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma mulher madura e agradeço muito toda a oportunidade. E aí ele me pediu um abraço. Ele, eu posso te dar um abraço? Eu fiz, claro, fulano, levantei. E ali foi um momento épico, porque tudo de ruim, negativo que eu carregava, de dor, de remorso daquele homem, era como se Deus estivesse tirando tudo de mim e eu estivesse ali devolvendo para ele. Que nada daquilo era meu. Não queria o mal dele, o mal da família dele, não queria nada. Eu só queria seguir a minha vida, sem nem saber o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu lembro que ele segurou na minha mão. Eu só tô contando isso com os detalhes porque essa história ela não pode se perder. Eu quero lembrar dessa história quando eu estiver velhinha, né? E sobre as bênçãos que Deus trouxe para minha vida. Eu lembro que ele segurou, né, assim, na minha mão, bem forte, parecia que ia arrancar meus dedos, assim. E me olhando, né, com aqueles olhos dele, ele falou assim: desculpa por não corresponder às suas expectativas. Ou seja, a expectativa é o que tinha, que criei ali, né? Ninguém me usou. Ah, uma menina de 23 anos, porque é bonita, vamos levar ela para o Maranhão, vamos dizer para ela que ela vai ser responsável pela filial e ela vai ser só uma vendedora lá que vai passar quase fome, né? Vamos prometer para ela que ela vai viajar para visitar a família de 30 em 30 dias, depois a gente muda falando que é 45, 45, né? E vamos prometer o mundo para ela porque expectativas. Mas tudo isso eu entendo que só aconteceu porque eu permiti. Não me vitimizo. Então, eu permiti, eu aceitei e as coisas aconteceram dessa forma. Foi até o que a minha psicóloga tinha falado. Porque eu poderia muito bem ficar sentada em cima de tudo isso.
Mas eu decidi deixar isso tudo para trás e seguir minha vida. E ser grata, de fato, a ele que me contratou, a oportunidade que eu tive, apesar do motivo não ter sido tão legal, mas foi uma oportunidade incrível. A ter vindo para cá, para Aracaju, que aqui eu conheci o amor da minha vida, né? E consegui transformar a minha vida, comprar minha casa, realizar os meus sonhos. Então, agradeço, apesar disso, né? Principalmente a Deus por ter me colocado, porque tudo que eu passei e vivi aqui, de bom, de ruim, de erros que eu cometi ou não, foram necessários para eu ser a Natália que eu sou hoje. E aí, na hora que ele me falou isso, eu apertei a mão dele com força e, olhando nos olhos dele, eu falei: Eu te perdoo e espero que um dia você seja um bom gestor. E dei um abraço. Onde que eu assino? Foi lá, assinei, nananã, e meu colega assim olhando, tipo, não acreditava, nem ele acreditava. Ela até depois ela me ligou falando assim, não, eu acho que ele se arrependeu de te demitir. Porque foi muito louco, assim. Então, as pessoas, elas têm uma imagem da gente e elas não se abrem para conhecer a sua nova versão. E se eu tivesse lá até hoje, eu ia estar sofrendo até hoje com as mesmas críticas, mesmo sendo uma pessoa totalmente diferente. Porque a imagem fica, né? Então é responsabilidade nossa cuidar da nossa imagem. Mas entender também que os erros eles vão acontecer e não é porque você errou que você está ali limitada a viver daquele jeito. E quem são as pessoas para ficar criticando você o resto da vida? E outra, não tem necessidade de você também querer convencer a pessoa de que você mudou. Sai dali, pede para Deus te arrancar. Pede para Deus te dar a direção, mostrar para você o caminho. É só isso. Assinei, saí de lá, entrei no meu carro, prata, Fox prata na época, e dei um grito: livre estou, tipo da Frozen. Liguei para minha mãe nessa hora. Não, acho que não liguei, não. Eu contei primeiro pro meu marido. Coloquei a minha música de novo, quem cultiva a semente da música, e ó, dançando, arrasando no carro, chorando horrores. Era uma mistura de medo com liberdade, com gratidão. Eu não sei falar exatamente o que passou na minha cabeça lá. E eu lembro que eu entrei em casa e meu marido estava exatamente no mesmo lugar, sentado no sofá. Eu nem sei por que que Dan estava sentado no sofá. Ele já era concursado, já tinha um trabalho dele de professor concursado. Talvez nesse dia ele não estava dando aula, ele estava no sofá. E aí eu entrei na sala, ele estava sentado assim no sofá, olhou para mim. Eu falei, fui demitida. Ele achou que era brincadeira, porque ele não acreditava que eu ia ser demitida. Mas ele foi demitida. Comecei a chorar. Aí fui lá, sentei, falei com ele, fui demitida, e contei pra ele e tal, como foi. Falei que eu tava bem, que eu não sabia o que que ia ser, não sabia o que eu tava sentindo, enfim. Ah, e um detalhe, quando eu fui, que eu olhei pra dentro e falei assim, hoje eu mostro pra fulano que além de linda, de competente, eu sou linda, eu falei assim, amor, eu tô diferente. Quando eu tava me arrumando, eu falei pra ele, eu tô diferente. Não sei se foi a massagem. Lembra da massagem que eu falei do início? Enfim, Dan ficou super preocupado, né, sem saber o que ia acontecer, com medo de eu ficar numa depressão. Na época, eu já era aluna do método de emagrecimento que eu faço parte, que eu procurei esse método para emagrecer. Então, olha Deus agindo, e você nem imagina, né, o porquê. Enfim. E aí a gente foi dormir, eu tive insônia segundo ele, foi uma insônia de 10 minutos. Ele passou a noite toda em claro, coitado. E no outro dia eu tive que resolver as coisas. E assim, esse gerente, ele ficou tão impressionado com como foi, né, o meu processo de demissão, que ele me deu o celular, ele deixou eu tirar as fotos, e eles não fazem isso, né? E assim, comigo ele deixou, né? Eu fiquei grata por isso também. Aí ele me deu o celular, eu fui, enfim, resolvi tudo lá e devolvi o celular e segui minha vida. Aí, isso foi na quarta, na quinta, na sexta-feira eu tinha que viajar para Salvador, que eu tinha um curso de oratória que eu tinha pagado para fazer, porque a empresa tinha sugerido a todos os comerciais. E a única comercial que decidiu fazer era eu. Foi eu, fui lá, paguei para fazer o curso e não fui valorizada. Tudo bem. Fui lá, fiz o meu curso. Aí Danilo falava, amor, não vai fazer o seu curso de oratória. Eu vou falar para vocês já já o como, né, que a gente consegue fazer, viver tudo isso. Ele falou, amor, não vai, depois você faz esse curso, tá? Eu falei, não, eu vou porque essa é a minha oportunidade. Essa é a minha oportunidade para conhecer pessoas novas e fazer network. Olha o que eu pensei. E ali eu decidi que eu queria ser propagandista médica.
Eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu soube que eu fui demitida, eu mandei uma mensagem para um concorrente e falei: olha, estou disponível no mercado, né? Acabei de sair da empresa X e estou à disposição. Aí ele falou: manda seu currículo. Eu falei: manda seu e-mail. Nunca mandei o currículo para ele, porque eu só fiz essa ligação. Depois eu falei: cara, eu não quero fazer isso de novo. Eu não estava gostando de fazer o que eu estava fazendo. E aí eu decidi que ia ser propagandista. Não sei se é porque me diziam que era difícil, né? Enfim. Aí decidi que eu ia ser propagandista, mandei mensagem nesse dia mesmo, mandei mensagem para todos os meus amigos, as pessoas que eu conhecia, falando: olha, eu fui demitida. Não... Aí, assim, vamos para as lições, né, gente? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, assim. É... Primeiro é que eu entendi que aquilo ali, aquele lugar que eu estava, não era mais para mim. Apesar de não ter coragem de pedir demissão, eu entendi isso. Eu entendi também que a Natália que eu tinha me tornado também não estava legal, eu decidi mudar. E essa mudança que eu decidi fazer na minha vida me possibilitou não ser uma desequilibrada no dia da minha demissão. Tive postura, enfim. Outra decisão que eu tomei foi não ficar paralisada. Eu lembro que um colega me ligou, né, e falou assim: pô, Nath, fiquei sabendo, tal, ficou, poxa, pena. Aí eu falei: não, mas eu tô bem. Ele: não, eu sei que você tá, mas a bad vai vir, né? Porque a ficha não caiu ainda. Aí ali também eu aprendi a não ouvir as pessoas que estão na arquibancada. Essa pessoa que tá me falando isso é uma pessoa admirável? É isso mesmo que eu vou fazer? Porque as pessoas que eu admiro mesmo não fariam isso, não. Ele mandou eu tirar férias. Tira 30 dias, vai descansar a mente, depois você volta e vê o que você vai fazer. Se fosse uma pessoa que eu admirasse, uma pessoa bem-sucedida, poderia até ouvir o que ele tinha para me dizer, mas como não era, então ali eu aprendi a não dar ouvido a qualquer pessoa. Na verdade, eu acho que eu sempre fui assim, mas essa é a segunda lição que eu tenho para você. Então, primeiro, identifique quais são as suas falhas, o que você precisa melhorar e mude. Segundo, não responsabilize os outros pelas coisas que acontecem na sua vida. Tudo que acontece na sua vida acontece porque você permite, cabe a você mudar. Se esse ambiente que você está não lhe pertence mais, caia fora. Se você não tem coragem de cair fora, peça direção para Deus, para que Ele te dê um caminho. Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente, tá? Era para eu ter cruzado o seu caminho. Terceira coisa, não pare no tempo. Não existe a possibilidade de você perder tempo sofrendo em posição fetal. Chore por um momento e depois volte. Siga a sua vida, a vida continua. O tempo não para você ficar sofrendo, não. Então, corra atrás, faça a sua parte. Então, eu fui, peguei o carro sozinha, colocando altas músicas para me empoderar. Eu lembro que eu ouvi muita música de Isa, sabe? Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora para nunca mais voltar. Vida louca. Gente, eu ia cantando e chorava sozinha, eu tive o meu momento. Chegou lá, e olha só, network também, rede de relacionamentos. Mandei mensagem para todo mundo. Em vez de eu ficar com vergonha de ter sido demitida, de ter sido rejeitada, eu falei para todas as pessoas que eu pude e disse: se você souber alguém da indústria farmacêutica que puder me ajudar, eu quero trabalhar na indústria farmacêutica, eu quero ser propagandista médica. E pasme, pessoas que eu nem conhecia me ajudaram. Eu consegui rapidinho três processos seletivos. Na mesma semana eu consegui. E aí eu fui para Salvador chorando, fui fazer um curso de oratória para melhorar a minha oratória, fui me capacitar, criar relacionamento com as pessoas que estavam lá, tá? Voltei emocionada, né, chorando, cantando e ainda perdida sem saber o que fazer. Mais uma lição que eu nem sei quantas agora. Quando você é demitida, você não tem obrigação no outro dia. Você não tem trabalho, né? Vou acordar cedo para quê? Eu acordava cedo para fazer o meu milagre da manhã. Então, eu acordava cedo para orar, para meditar, para agradecer a Deus pela vida, para visualizar a vida que eu queria, e eu ia andar de bicicleta.
E à medida que eu ia andando de bicicleta, a minha mente ela ia abrindo assim, ó, ia tendo várias ideias, ia me sentindo capaz, ia mantendo também o meu resultado. Então, eu continuei cuidando da minha saúde física, da minha saúde mental e da minha saúde espiritual. Continuei seguindo o protocolo desse método incrível. E aí tive a brilhante ideia de colocar no nosso grupo de acompanhamento que eu estava, que eu tinha sido demitida, que eu estava muito preocupada porque eu ia passar muito tempo em casa e eu estava com medo de comer, doidada em guardar tudo de novo. A minha coach prontamente me chamou no privado, falou que isso não ia acontecer, que ela ia me ajudar. E ela já estava de olho em mim ali, de ser uma coach da equipe dela e ajudar ela a fazer aquele trabalho lindo que ela fazia. E aí ela de fato segurou na minha mão. E aí a gente seguiu, eu segui, né, fazendo atividade física, fui fazer os meus processos seletivos, perdi o primeiro, porque era uma empresa que queria alguém que tivesse CNPJ, não tinha. No segundo foi a empresa que eu trabalhei, né, visitando dentistas, que eu comentei no vídeo anterior, que não era uma empresa bem desorganizada, eu não queria aquela empresa, mas assim, a dona já queria ficar comigo. E eu tenho gratidão também, porque eu fui mais para pegar a experiência para a indústria, porque era difícil entrar na indústria farmacêutica. E tudo bem que eu ia visitar dentista, que não é médico, mas é dentista, já ia ter uma bagagem. E a terceira era uma outra empresa, que assim, nossa, era um sonho, né? Essa empresa era uma indústria farmacêutica, eu tinha sido aprovada, eu fui aprovada, eles queriam ficar comigo. Mas eu fiz um teste da empresa, e aí, como eu estava nesse processo de transição, de mudança, de saber quem eu era, tinha algumas perguntas em um teste que eles faziam lá, que era para traçar o meu perfil com oportunidade. Ficou parecendo para a empresa que eu estava querendo enganar eles, mas na verdade eu não sabia quem eu era. Porque em determinadas perguntas que eles faziam, eu sabia que eu já tinha agido de uma forma, mas a Natália de hoje, naquela situação, agiria de outra. Então, meio que ficou confuso. E aí, por conta disso, eu não passei. Ainda assim, eles ficaram me enrolando aí quase 2 meses, né? Só que eu fiquei com medo de perder a oportunidade de visitar a dentista e eu aceitei. Então, olha, abri mão, mais uma lição. Eu tinha duas oportunidades na minha mão, né? Dois passarinhos. Um estava aqui na minha mão e o outro estava voando. Eu fiquei esperando esse que estava voando. Teve uma hora que eu falei, cara, eu não vou esperar mais. Aceitei a oportunidade daqui e deixei o passarinho voar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu trabalhei nessa empresa por 5 meses. E aí, nesse tempo, a minha coach me chamou para ser coach. Eu aceitei a oportunidade, morrendo de medo, achando que eu não ia dar conta. Eu comecei, de fato, acho que foi em junho, a fazer o trabalho. E eu fui vendo que o negócio era bom. Eu falei, como assim? Trabalhando em casa, estou ganhando igual? Pouquíssimo tempo, gente. Eu já estava ganhando igual o que eu ganhava na empresa que eu trabalhei 10 anos, que sofri aqueles assédios todos. E aqui eu empreendendo, ajudando pessoas, me mantendo saudável, magra. Como assim? Isso é real? Parecia mentira. E eu tava apaixonada, apaixonada. E aí eu comecei a fazer os dois. Visitava dentista e fazia o trabalho de coach. E aí comecei a ganhar uma grana muito boa. Aí já fui ali para quitar o apartamento, tudo que eu pegava, ia para porque eu tinha apartamento financiado, né, na época. E aí todo o dinheiro que eu pegava era para quitar o apartamento. Aí teve um evento no início do ano, isso tudo foi em 2019, teve um evento em 2020, e eu fui, né, que eu até me emocionei, que eu fui para o mesmo lugar agora esse ano, o mesmo evento lá, e eu lembro da cena de tudo que aconteceu. Quando eu estava nesse evento lá, detalhe, eu fui dispensada da empresa de dentista. Tinha um vendedor bem escroto lá que morria de medo, né? E tipo, ele fazia muita coisa assim, tipo, era bem escroto comigo, né? E tipo, não me ajudava. Eu acho que vaidoso, né? A vaidade. E aí ele meio que não me ajudava mesmo no processo e era bem difícil para mim. Eu sei que não continuei. Fiquei 5 meses nessa empresa e caí fora e fiquei só como coach e eu estava certa de que era aquilo que eu queria. E aí eu tinha feito, nesse ano ainda, mais 2 processos seletivos em uma grande empresa da indústria farmacêutica. E uma, cara, que eu queria muito, que o dinheiro era muito bom e tal, não fui aprovada. Na segunda, também não. Por um problema que eu tive na minha habilitação, um problema, né, básico, algumas multas que eu tinha que resolver algumas coisas. E aí eu sei que eu fiquei, poxa, triste e tal. Eu comecei, não, vou resolver, não sei o quê. Olha, eu sei que, olha a ousadia, né? Fui atrás de falar com o gerente, mandava mensagem da empresa.
E aí eles abriram o processo para mim de novo e tal, e eu resolvi a questão da minha habilitação. Já estava tudo perdido, assim, né? Só que eles tinham gostado de mim, eu me contratar e por causa disso eu não ia ficar. Mas eu fui atrás, corri atrás e tal, e consegui. Aí consegui, não. Aí acabou o ano, né? Isso foi tudo, foi em outubro, novembro. Aí eu falei, poxa, não passei, né? Aí eu falei, tá bom, vou fazer esse trabalho de coach. Aí eu fui para São Paulo, aí quando eu tava lá envolvidaça no evento, tá? Eu tinha feito uma promessa para minha coach, né, a Mi, que me convidou para ser coach, falei assim, no próximo evento eu vou estar no nível tal e vou estar muito feliz, fiz uma promessa. Ela falou, se você chegar lá, eu te dou um iPhone. Eu ganhei meu iPhone, muito feliz. É lindo ele, porque a capa tá podre, né? Mas olha como ele é lindo, gente. Ela me deu o iPhone, tá bem feia mesmo essa capa. Porque eu prometi lá e tal, mas quando eu estava lá, mega feliz, eu recebi uma ligação dessa empresa que deu problema na habilitação, eles falando que eu tinha sido contratada. E aí foi uma mistura assim de felicidade, de tipo, poxa, eu sou capaz, eu consegui, mas poxa, e agora? Eu estava tão feliz aqui. Mas assim, enfim, liguei pro meu marido, eu lembro que eu liguei para ele, eu estava sentada. Ah, quando a gerente me ligou, eu chorava, ela me falando com essa emoção, ai, obrigada, agradeci tanto para ela toda feliz falando comigo. E aí eu liguei pro meu marido, conversei com ele, amor, consegui, não sei o que, aquela emoção toda. Terminou o evento, voltei para casa e pronto. Comecei a trabalhar como propagandista médica. Isso foi em 2020. E aí, o que que vem? Pandemia. Logo quando eu tinha entrado, né, eu estava visitando lá com um colega, e assim, a indústria farmacêutica, já estou entrando em uma outra linha, né? Acho que eu vou deixar para contar essa história depois, que foi quando eu pedi demissão. Acho que eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito grande. Mas por que que eu quis contar essa história? Primeiro, porque eu quero que você me conheça, né, de forma profunda. Segundo, que você saiba que nada que eu tenho hoje caiu do céu, que eu arregacei. Teve um detalhe também que eu esqueci de te falar. Se você tiver, foi demitido, se você quiser uma transição de carreira, enfim, eu tenho uma oportunidade para você, tá? Se a área de saúde, bem-estar te interessa, se você quiser trabalhar ajudando pessoas a ter um estilo de vida mais saudável, então primeiro você transforma a sua vida e depois a vida da pessoa. Tem um e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. E você pode mandar um e-mail para mim falando que você tem interesse na oportunidade, que eu vou falar com você. Você pode mandar também suas dúvidas também nesse e-mail. E segundo, existe a plataforma LinkedIn, que eu também atualizei o meu LinkedIn. E o que que eu fiz antes até de passar na indústria? Eu não queria trabalhar na indústria farmacêutica, eu não conhecia ninguém. Então, a primeira estratégia foi falar com todos os amigos e falar do meu interesse. Segundo, eu fui no LinkedIn, eu procurei todos os laboratórios farmacêuticos, RH da empresa, gerente, diretor, e perguntava como que eu faço para participar de um processo seletivo. E eles foram me direcionando. Passava e-mail, passava os sites que eu tinha que me cadastrar, consegui entrar em um grupo de pessoas que era só propagandista, e aí que lá eu ficava sabendo dos processos seletivos. Então, assim, a ousadia me levou a conseguir uma vaga na indústria farmacêutica, que até então era algo muito difícil. Então, eu quero que você anote todas essas dicas que eu trouxe para vocês, que assim, não tem nada de extraordinário, mas são detalhes, né? Foram detalhes que fizeram diferença no meu processo e eu tenho certeza que pode te ajudar também. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. Se você conhecer alguém também que está aí em entregas baratas, né, em posição fetal, que não está conseguindo ressignificar, seguir uma vida depois da demissão, está achando que é o fim do mundo, saiba que quando eu fui demitida, eu falava aqui em casa, eu posso rodar Uber, eu posso vender cachorro-quente na aula, eu posso... Olha, eu já lembrei de outra coisa, gente. Eu comprei roupa para vender. Falei, não, vou abrir uma loja de roupa. Aí comprei uma roupa, mostrei para algumas pessoas, ninguém se interessou. Eu falei, ah, isso aqui não é para mim, não. Aí eu desfiz as roupas, fiquei com algumas para mim e tal, falei que aquilo não era para mim. E aí o coach entrou na minha vida. Enfim, então assim, você tem que ter ousadia. Você não pode se entregar, tirar um mês de férias, ficar sofrendo a bad, não. Você tem que buscar ter relacionamento, você tem que estudar para você se qualificar, você tem que ter gratidão a Deus pela vida, você tem que cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, se alimenta bem, pratica atividade física e vai, gata, arregaça que sua hora vai chegar. Creia, só isso. Depois eu te conto um pouquinho sobre quando eu entrei na indústria farmacêutica e pedi demissão. A gente se vê.